Noveleira Mesmo, o podcast mais noveleiro do Brasil. Olá, noveleiros! Estamos de volta com ele, que já estava o quê? Matando a gente de saudade. Meu Deus do céu, quanto tempo, Jean Cândido! Bem-vindo! Aqui estou. Estou e aqui. Querendo ter, depois de uma temporada, o quê? Espanha, Colômbia. Espanha e Colômbia. Fui pra Colômbia quando Shakira veio, né? Porque 2 estrelas na mesma cidade, muito difícil. No se puede. Não se puede. Gente, olha, pra variar, estamos aqui sem roteiro, mas você abriu esse episódio, você já sabe que vamos falar do final de Três Graças. Está gravando hoje, sábado, dia 16 de maio. Eu peço desculpas desde já, porque eu tô com amigdalite. Eu tava com febre ontem, enfim, tô à base de antibiótico, mas vamos que vamos. Bom, para começar esse programa, não pode faltar nossa pergunta de apresentação. Eu tava quebrando a cabeça com ela aqui hoje de manhã. E a gente já respondeu ela quando a novela estreou, né? Quem você é em Três Graças. Mas hoje, quem você é, Jean, no final de Três Graças, porque esses personagens saíram de um lugar para chegar em outro nesse capítulo final, nessa sexta-feira. Pela cara de desespero dele, é melhor eu começar. Não, eu já sei, mas pode falar. Eu não tenho novidades. Eu pensei, repensei, analisei as trajetórias, mas eu tenho que ser Gerluce, gente. Eu tenho que ser Gerluce. Não tem como. O cabelo aqui, ó, ondulado, Sophie. Não tem como. Não, assim, falando sério. Eu acho que gente, ela fez um discurso, não foi nem no último capítulo, foi ali no julgamento, tão politizada, tão líder comunitária. Eu tô nesse ano eleitoral, assim, não tem como eu não ser Gerluce, porque sou mãe solo, entendeu? Porque sou contra a escala 6x1. Então, futura deputada, Gerluce, né? Eu acho que o próximo passo da Gerluce não era só a presidência da fundação, ela tinha que se candidatar, gente. Ela Também ia, acho, no também acho. mínimo, vereadora pela Chacrinha. É, também acho, também acho. Então eu sou Gerluce. Achei que ela ia engravidar 8 anos depois. Eu Meio que uma temeridade, mas. é verdade, ela já estaria ali com 50 anos, né? Não, quem tinha 45 era a mãe dela, né, a Dira. Então ela tá Ela com estava com 40. 38. Não, biologicamente eu acho super, inclusive É, foi a minha idade que eu engravidei. Aí mais uma coisa, eu e Gerluce. tá vendo? Mas assim, pra quem tá apaixonada, casou com o Paulinho já tava querendo ser pai há muito tempo, teria engravidado. Já tinha uma criança de 6 anos ali, gente. Verdade é essa, entendeu? Não ia ficar, 8 anos, não ia. Mas a Mas Gerluce é atrasada pra tudo, gente, imagina também. a Trazilda, o marco da mocinha é. Isso a gente é diferente porque eu não me atraso. Quem se atrasa para as nossas gravações aqui não sou eu. Eu não sou carioca. A Gerluce, engraçado que ela é paulista, mas ela levou essa carioquice, Nossa, né, do total, atraso. total, total, total. Maravilhosa. Então você é Gerluce, gente. Espero que eu Hum, tenha um final tão feliz quanto sem uma nova gravidez. Obrigada. sim, por favor. Eu sou a quarta graça, perdido no rolê. Ai, meu sim! Eu sou a quarta graça que tá uma hora tá na mão da Samira, outra hora tá na mão da Arminda, outra A hora senhora passando de mão em mão, eu entendi, captei a vossa mensagem, magnânimo guru. perdido no rolê. Falei: "Gente, o mundo tá girando, eu tô aqui, o que que tá Vai pra acontecendo?" Europa, volta, É. não tá nem sabendo onde que tá. Olha ele, gente, ai que fofes. Ai, gente, eu sou a quarta graça, eu sou a quarta graça. De verdade, Tanto sem vilão nessa mentira. novela pra senhora ser a gracinha. Ai, gente, não. Agora, se for falar de vilão, sim, com certeza eu acho que eu sou o Ferete. Mais do que a Arminda, eu sou meio Ferete. O sarcasmo do Ferete, sabe, eu amo. A coisa da sacanear, sacaneia, ele sacaneia o tempo todo, É, assim, né, com o olhar e tal. Aquela coisa meio politicamente incorreta dele, né? Esse eu os engasgo, eu não aguento, Ai, engasgo, gente, a gagueira. tudo. Eu amo, Bom, eu amo. gente, então hoje a nossa missão, tô vendo o Jean aqui com uma caneca e eu ainda esse ano quero a nossa caneca, porque agora a gente já teve o Sim, rebranding, a gente tem uma nova marca, sim. uma nova logo. Essa é a minha de estimação, então, assim,
Amo. A gente tem que fazer a caneca do noveleira. A nossa missão hoje é fazer um passadão, né, amigo, um balanço, não só a gente vai falar desse último capítulo, eu acho importante também, mas já tem muito tempo que a gente não fala de Três Graças, a gente desde o início da novela praticamente, né, Sim. fazer um passadão, um balanço e falar desse último capítulo. É inegável que é um novelão, assim, todo mundo comentou essa novela do início até o final. Eu tenho as minhas ressalvas com esse final, mas tô com saudade, quero ouvir já suas impressões, amigo. O que que a gente teve aí nessa trajetória que você achou de mais positivo e o que a gente poderia ter passado sem, não é mesmo? Aguinaldo, né. Vou te falar, assim, eu fico muito feliz com o final de Três Graças, muito feliz, muito feliz. Primeiro porque é a retomada e uma retomada, de fênix do Aguinaldo Silva, que é um autor importantíssimo para nossa teledramaturgia e que havia cometido aquela novela que eu esqueci o nome. Sétimo Certo, é, Guardião. eu lembrei, gente, óbvio que eu sei o Ah, nome. Alferete. Mas Famosa novela do gato. a novela do gato, assim, aquela que foi um horror e que causou uma demissão muito, eu não diria injusta, mas deselegante. Mais do que injusta, eu achei uma demissão muito deselegante para um autor que entregou tanto, né, para a indústria. Então, primeiro lugar, para mim, primeiro ponto é esse, novela com N maiúsculo. Um outro ponto para mim muito positivo, não uma surpresa, mas o Luiz Henrique Rios, que é um diretor que eu conheço, que já fez muitos projetos importantes, mas que nunca havia, recebido a importância que ele tem para a Globo também. É um profissional que já entregou muitos anos para a indústria, já dirigiu muita coisa, trabalhou muitos anos com Denise Sarraceni, trabalhou muitos anos com outros diretores, Com a já Rosane é. Svart. Sim, também, né, mas assim, fez as novelas às 7, lá da Rosane e tal, mas eu acho que Três Graças, coloca o Luiz assim, no auge do seu trabalho como diretor. Um elenco afinadíssimo, você colocar Arlete Salles depois do que foi aquela Família Tudo, e mais do que isso, Arlete Salles com essa personagem perfeita e acho que Arlete Salles, com o último close do último capítulo, é também, né, uma atriz que trabalhou tanto com Aguinaldo Silva. Fechar a novela com um close de Arlete Salles é também Fechar, você tá forçando uma barra, porque aquilo nada mais foi do que abrir. abrir, sim, mas ok, fechar essa novela, né, assim, a última Ser a cena do última último cena capítulo ser a cara de, né, o da close da Arlete. Arlete Salles, acho que diz muito sobre quem é Arlete Salles para o autor, né, então. Nossa querida Carmô, eternamente. É, exato, Carmozina, então assim, eu acho que tem uma importância. Então pra mim, assim, com relação à novela a gente vai falar um pouco mais, mas eu termino, assim, com uma sensação de: "Ufa", depois daquele desastre que foi aquela última novela que passou antes de Três Graças, você ter uma novela que tem calma para desenvolver sua história, que cada personagem tem sua importância em algum momento, à medida que o personagem perde importância, ele de fato fecha o seu arco, sabe, com muita tranquilidade, umas personagens com muita assim, claro que tiveram personagens que ficaram meio abandonados, porque também a história não foi, mas ok, tá ali, a novela como um todo, como obra, né, ali fechada, eu acho que Sim, pra mim ela entregou muito, entregou muito. concordo com você, eu acho e a gente falou muito no início, eu, você e o Rafa Tupy também, que novela com cara de novela, né, a Novela com gente cara de estava novela. eu li um tweet hoje até no Instagram do Zé das Novelas e ele falou depois de Mania de Você, que era uma novela com gosto de plástico, e eu falei: "Cara, é isso". Exato, Era um exato. negócio assim, como é que eu vou consumir isso daqui? Isso daqui é totalmente artificial, sabe. Sim, não é novela, A exato. gente estava nessa fome e serviu muito. E eu acho que serviu como mobilização, assim, como viralizou nas redes, no TikTok, mobilizou outra geração de noveleiros, né, Sim, muito conteúdo sendo feito, virou uma grande referência, né. A gente teve vários momentos da novela, inclusive nessa reta final principalmente, em que a gente estava assistindo com a sensação de: "Cara, isso aqui é antológico, isso aqui vai ficar
pra história da teledramaturgia. É uma loucura isso, porque foram muitos momentos em que a gente falava assim: "Caraca, agora chegou do auge, agora chegou no auge", porque realmente entregou muito, entregou muito. Mas, como toda novela, eu acho que é difícil a gente ter, na história da nossa teledramaturgia, uma novela isenta de qualquer crítica, né. Eu acho que isso não tem, não temos. É, não tem. Inclusive temos os haters de Avenida Brasil e as pessoas que acham ela superestimada, que foi o nosso último grande fenômeno, né. Sim. Eu acho que Vale Tudo é que se aproxima muito, né, óbvio, original de 88. Ah, bom, obrigado. Não, mas assim, eu acho que assim, claro que cada novela tem os seus as suas questões, né. Avenida Brasil é uma grande novela, mas tinham núcleos ali que pra mim eram descartáveis, como também Vale Tudo, né. Aquele núcleo jovem de Vale Tudo, 88, era um núcleo assim, gente, why God, o que que tá acontecendo aqui, né, que era Marcelo Novais, Flávia Que foi que também Junqueira. no remake também, que era a história do Sim. Aras ali da que não É, era o clube, exato. né. Que a outra podia ter consertado uma história que era ruim lá no na de 88 e piorou. Então assim, tem toda novela tem isso, né, isso é Tem. inegável. E aí pra quem é meu ouvinte, né, meu espectador aqui, quem é das antigas e que sempre reclama que eu não falo mal, aí gente, hoje eu tenho a lista de coisas aqui, de críticas pra fazer. E hoje eu que vou falar bem. Ah, trocamos. Hoje eu tenho pra falar. Eu vou começar falando inclusive do núcleo que era totalmente dispensável, que era a família do porteiro, com todo respeito ao Augusto Madeira, Augusto, né, eu não vou errar o nome dele de novo Com não, senão todo estamos respeito ao Gustavo Madeira, tem tanto respeito que não sabe nem o nome do cara. não, eu acho ele veio de Beleza Fatal, ele em Beleza Fatal, Sim, que ele fez sim, com a sim, sim. Giovanna Antonelli, foi uma coisa, assim, absurda. Ele é um puta ator. E dentro do que estava sendo oferecido ali, ele executou muito bem, ele fez muito Cumpriu, bem, cumpriu, cumpriu. exatamente. Mas, assim, um negócio que no início já gerou certa torcida de nariz, que a gente ficou meio assim: "Cara, isso não tá engraçado", né. Uhum, Vamos uhum. combinar que isso não tá engraçado. Aí lá pelo meio do caminho eles decidiram dar o diagnóstico de autismo para o menino out of nowhere, totalmente assim: "Vamos fazer o menino virar autista", porque podia, minha crítica maior é: podia o menino fazer uma crítica ao uso excessivo de telas. Eu acho Aham. tão importante quanto a gente falar do uso excessivo de telas, quanto a gente falar de autismo. E ele já tinha esse embasamento, que era uma criança que estava o tempo inteiro no celular, tanto é que ele faz o vídeo, né, a gente entendeu depois que precisava dele estar o tempo inteiro no Sim, celular, porque ele faz o vídeo que desencadeia ali toda o coisa do desvendar quem roubou as 3 graças. Então sim. se a gente tivesse ido para esse lado, que ele tivesse ido na médica, numa orientadora parental, o que fosse, que o garoto começasse a ter ansiedade, começasse a ter outros distúrbios pelo uso excessivo de tela, eu acharia mais ok e mais honesto, mais contundente do que ele virar autista, né, como se gente, do nada, assim, um menino já grande, um menino de a criança tem o quê? 8 anos, 10 anos. Não é possível que é suporte 1, é suporte 1, não é possível que esse autismo não apareceu lá no início, né, enfim. A gente sabe que tem muito diagnóstico tardio, mas eu achei muito ruim, eu achei que É. ficou assim, o garoto mudou do nada e, enfim, achei que ficou muito nítido que deu era uma tentativa de dar um sentido para aquele núcleo. E são as armadilhas da responsabilidade social, né. É assim, a de você ter algum assunto do momento que está aqui quicando, então nesse momento os diagnósticos, eles são, né, de TDAH, de TEA, né, de transtorno do espectro autista, são temas que estão quicando muito né, na mídia, então a novela vai lá e capta isso e transforma, né, assim, eu também acho que a coisa do vício em telas, seria muito mais interessante de trabalhar, mas é isso, são os riscos, né, vamos dar um sentido para esse núcleo, então, ai, que assunto que a gente coloca? Ai, transforma o menino em autista. Talvez o garoto seja um ator ruim também, aí era a melhor maneira de você resolver o problema, né, assim, porque exigiria muito dele, ele ficar ansioso por causa do uso de telas, sei lá, tô brincando. Mas assim, acho que tem essa coisa da responsabilidade social que a novela,
exige muito, né, E a então não é própria só mãe do isso. menino ficou uma coisa meio Frankenstein, assim, porque era uma mãe que primeiro: "Ah, isso não é nada não, meu filho não é autista Aham. não, não sei o quê". Primeiro ela meio que desdenhava, debochava, e aí fazia um contraponto com o pai que era presente, que estava ali, que estava atento e tudo, tinha o bad cup e o good cup. E depois em dado momento ela: "Não, vamos respirar com a mamãe". Eu falei: "Gente, mas assim, ela do nada ela resolveu maternar a criança, porque antes o menino ficava só com o pai, ela viajava, assim, eh, Deve ter pegado tutorial do YouTube junto com o celular da criança, talvez seja isso. Mas assim, algumas coisas acho que ia ser aquela e Aguinaldo e a gente sabe como é que é titular de novela, né. Esse núcleo, cuida você aí. mas eu queria falar isso da autoria, amigo, e você depois pode complementar, porque você, né, tem uma visão muito apurada aí do roteiro, da dramaturgia. Muitas vezes eu acho o Aguinaldo levando muito o mérito nas costas. "Ai, Aham, porque o Aguinaldo voltou, porque a bicha não sei o quê", mas eu acho que, assim, ele tem um terço desse mérito. Eu acho que o fato de ter os Silvas, o Virgílio e o Zé da Silva juntos, deu um frescor, deu outro assim, eu acho que Três Gatos teria virado outra novela do Gato, se aham. não fosse Virgílio e Zé. Eu s Talvez o que geralmente tem acontecido, quando tem esses elencos, ainda mais que o Aguinaldo tá em Portugal, né, ele não fica aqui. Embora que isso não quer dizer nada, mas assim, é a redação final, né, é a escaleta e redação final. Então ele é o dono do argumento da novela, ele é o dono das escaletas, é o que geralmente acontece. Embora que seja um núcleo de escritores muito pequeno, só os 3, né, perto do que era de algumas novelas que tem 10 escritores, né, pra fazer aquilo. Mas o que eu não sei exatamente como é que é o processo de trabalho, mas eu acredito muito que a redação final ficava com o Aguinaldo e a escaleta, ou seja, né, ele determinava os rumos da novela e os outros de fato preenchiam essa novela, né. E claro, porque a novela tem realmente por mais genial que o Aguinaldo seja, não vamos esquecer que é um homem de 80 anos e que tem algumas limitações do que está atualizado, né, assim, porque os memes, as coisas assim, e você vê que é alguém que está ali muito ligado no que está Sim, acontecendo. exatamente, essa renovação, esse frescor, né. Porque o que Sim. é o Agnaldo puro, puro, na sua essência, eu odeio, que é o Cro. Pra mim, assim, nossa, o erro, qual o maior erro de Três Graças? O Cro. Mas olha, eu penso que a Arminda é uma personagem, é uma vilã com a essência do Aguinaldo. Ela Sim, ela ela também. é, assim, é inegável que assim, dentro das vilãs, do quadro de vilãs do Aguinaldo, todas elas são muito Arminda. Arminda ela dá uma sofisticada, né, assim, nas vilãs. Mas, eu vejo muito a carpintaria do Aguinaldo na novela como um todo, vejo em muitas coisas. A coisa da trama policial, né, não vamos esquecer que o Aguinaldo foi um jornalista policial. Então, assim, tem uma coisa ali de filme de polícia e ladrão dos anos 60 que O é fato do apelido do Paulinho ser cana dura, pelo amor de cana Deus, amigo. dura, é total filme de pornô chanchado dos anos 70, sabe, é muito Aguinaldo isso. Então eu acho que tem uma carpintaria, tem uma essência que tem ali um puro suco de Aguinaldo, e eu acho que Me convenceu, tá bom. essa é a espinha dorsal, vamos lembrar aqui de Thaís Araújo, a espinha dorsal é Aguinaldo Silva. Tem razão, tem razão. É que eu tô com muito eu tenho gente, eu tenho muito ranço do Crow, eu não aguento. E Mas eu aí acho que sabe que a volta do Crow pra mim também é, de certa forma, um resgate histórico do personagem. Eu acho que o personagem foi muito mal tratado, fina estampa, porque tinha coisa dele ter um amante secreto, aquela paixão que ele tinha pelo zoiudo. É um personagem que terminou a novela muito mal representado. amigo, Eu mas acho ele teve um filme, tipo, chega! que teve um filme e tal, mas eu acho que é Até o quando a personagem. gente vai ter que aguentar o Crow? Não é possível, ele precisa morrer, acabou, ele sabe? ele é a quinta graça. Não, gente, não, olha, pelo amor de Deus, pelo fim.
Do Cro chega, já deu o que tinha que dar, já era ruim na sua própria essência. Define estampa pra mim, Ai, porque gente. eu vai num e olha que eu nem tenho lugar de fala que não sou viado, né, por um triz. Mas assim, é um retrato do gay tão ultrapassada, essa bicha chaveirinho, essa bicha, sabe. Eu não entendo, assim, pra mim é uma forçação. Gostei quando veio o Theo Pereira, eu achei interessante, porque a novela já estava com esse papel, e eu achei interessante a gente fazer essa análise, a novela já estava com esse não é papel, a novela já estava com esse propósito de ser Aham, um grande fanservice, desde o aham. início, né. Sim. A gente teve esses presentinhos sendo entregues ali pra gente, o pão da Sophie Charlotte, a Arminda fazendo uma Virgínia, né. E eles foram vendo que estava funcionando, que a novela estava viralizando, ali estava indo para as redes, e aí pesou a mão, porque quando veio o Theo eu achei maneiro, eu falei: "Pô, não é lá um personagem que eu amo, mas legal, vamos trazer o Agnaldo Verso". Quando veio o Crow eu falei: "Não, aí vocês, porra, tudo tem um limite", né. Eu falei isso pra Manu Dias, não vale tudo. E aí eu acho que esgarçou, eu acho que e ele ficou tempo demais, porque olha só, quando ele aparece lá atrás, quando o Ferete estava hospitalizado, o que que eu Aham. pensei? Eu falei: "Vai ser uma alucinação, ele vai ter uma alucinação aqui, uma coisa meio, caraca, tô vejo viados all the time". I see gay people. Eu achei que era isso. Aí ele foi ficando, eu falei: "Meu Deus, a desgraça da Perderam bicha não vai perderam a embora". oportunidade de colocar o Ferete falando: "These gays, they tried to murder me". Né. E foi ficando, e por fim eu já estava com medo do Crow ficar até o fim da novela. Ah, não, isso Ficou até o fim da novela? Não ficou, mas voltou. voltou, Mais uma voltou. Mas voltou vez. no casamento gay, né, no casamento das gay toda, então assim, das bicha, né, das gay não. Mas assim, eu acho que sim, é exatamente o que você falou, um fanservice, e o Crow é um personagem muito querido pelo público. Como é que pode, gente? Me expliquem vocês no comentário. Sorry. Eu Amor, desafio povo, você a justificar por que tu gosta do Crow aqui no comentário desse episódio pra mim. Me dá o um o motivo. Crow eu também odiava o Crow, eu como gay odiava o Crow, porque eu A senhora achava virou a assim. casaca. Não, não, eu não virei a casaca. Eu entendi eu entendi por quê, porque, assim, não é pra levar a sério, ele entrou pra poder primeiro jogar aquela semente do filho da Arminda, ele entrou pra isso. Então acho que ele teve uma função muito clara ali na novela. Foi um fanservice, porque era né, esse cara que era o mordomo da vilã ricaça, que volta milionário e que agora ele é o dono, né, da porra toda. Então acho que foi de certa forma o final do Crow em Fina Estampa foi muito criticado, né, foi muito criticado, porque foi de fato ele terminou a novela como um chaveirinho. Então acho que ele volta também como uma forma de resgatar essa história dele, de finalizar essa história. Talvez essa tenha sido a finalização da história do Crow de fato, Tomara, tá. tomara, A né, não assim ser nós que venha esperamos. Crow filme volume 3, aí Gente. talvez, né, não E sabemos. eu acho que coincidiu, não sei se você teve essa impressão, mas eu conversei muito sobre isso com o Martim, por exemplo. Coincidiu que com a entrada do Crow, eu não sei se foi por causa disso, mas eu achei que a novela deu uma desandada, deu uma embarrigada, Ai não, não é né. culpa do Crow não, coitado. A novela vinha num crescendo muito bom dramaturgicamente, assim, e aí do nada começaram a acontecer umas coisas meio eu fiquei assistindo pensando assim: "Que tá acontecendo aqui? Eu acho que por Quem que largou a coincidência caneta aqui um pouquinho que o negócio começou a embromar?". eu acho que a coincidência é que quando o Crow aparece e começa é quando a novela começa a tem um dos primeiros plot twists da novela, né, a coisa da revelação dos filhos, que um tá namorando com a menina que é trans, as meninas estão namorando juntas, elas são namoradas e tal. Eu acho que é um momento também ali que a própria condução da novela, ela começa a se ajustar, né. É aquele momento em que a sinopse tem uma coisa, algumas coisas você já identifica que não dão certo e você tem que reajustar a novela. Acho que ela foi esse momento. Foi essa sensação que eu tive, uma rateada. É, foi uma rateada, porque assim, a história da Viviane, né, e do Léo. Léo, eu ia falar Lucas, é Léo Lucas, eu lembrei do clone. Aí é porque assim, não é Léo, não é Diego, Meu Diogo Deus, tem um também. Murilo. É porque
fiquei confuso. Nazaré confusa. Assim, mas a história foi muito bem conduzida, mas é isso, a novela foi finalizando histórias naquele ponto. E aí aquele momento foi quando a novela começou de novo, porque aí você Mas vai deu uma jogar baixada, novas amigo, deu uma deu uma baixada, baixada, normal, de normal. coisas de com todo respeito ao Luiz Henrique, coisas de direção, eu achei meio: "O que que tá acontecendo aqui?", mas faz sentido essa perspectiva de reajuste, né, de talvez Sim, tenha sido uma recepção do que foi um grupo de discussão, não sei, que eu não fiquei por dentro esse rolê dos estudos de recepção deles. sim. Mas eu fiquei assim: "Cara, tomara que isso não vire um grande circo", porque a gente estava gostando muito. E não virou, e aí mais à frente deu uma retomada com a Sim. coisa da desvendarem o roubo da estátua, né, a novela foi de novo tomando forma e entrando nos trilhos É, mais e a uma vez. Elga também ganha uma importância, então assim, você vê que a novela porque a Elga não estava prevista para ganhar a importância que ganhou. A Elga era uma participação especial, ali, né, da Kelzy. Isso já foi definido, a própria Kelzy deu entrevista falando sobre isso, né, que não era para ser isso. É só que os autores gostaram dela, né, do que ela entregou. Então assim, você vê que é o momento em que a novela ganha outros contornos. Em que É. a história ganha outros contornos, então acho que tem essa sensação que você tá tendo é um pouco por isso, sabe. Foi isso, mas em todo caso eles foram gostando, eu achei que eles foram gostando dessa coisa das referências, Uhum. e isso veio aumentando, veio aumentando, veio aumentando, chegou um dia agora nessa reta final, os últimos amiga, esse dia eu comecei a rir sozinha, que estava a delegada e a Lucélia planejando como que ia acabar com o casamento, e ela não que eu seja preconceituosa, inclusive viva as diferença, e aí a Lucélia grita: "Viva a diferença!", eu falei: "Gente, gente, parem com isso". Era assim: "Vamos botar aqui toda oportunidade, vamos botar aqui, vamos botar aqui, vamos botar aqui uma referência aqui". Então, teve Ai, de eu um amo. tudo. Eu vi, tentaram fazer um compilado no Instagram de todas as referências que tem na novela. Ficou faltando várias, porque não tem Claro, como você fazer claro, claro. de Referências de tudo. meme, de novela, de cinema, De cinema. e aí Vamos falar, vamos falar. aí não tem jeito. Eu acho que tem alguém da comunicação que devia fazer uma dissertação de mestrado sobre semiótica e metalinguagem, Três Graças, porque isso a novela entregou, assim, de uma maneira super preciosa. Foi assim, eu acho que foi um presente para o público, sabe. Um presente para o público e o mais legal, quando entrega determinadas referências que o público nem identifica, a não ser que alguém conheça, que é como, por exemplo, a cena do bebê, do Da carrinho do bebê escada. pela escada, né, isso assim, Eu aquilo fui essa foi pessoa que não tinha essa referência, embora tenha assistido exaustivamente na faculdade de Encoraçado Botequim, mas me dava aham. muito sono, desculpa gente, me dava muito sono, e aí passou batido, e aí eu só vi quando colocaram, e Os Intocáveis realmente não me É, pegou. tinha dos Intocáveis também, exatamente. Eu lembrava dos Intocáveis, eu não lembrava do Encoraçado Potemkin. E eu achei maneira a movimentação depois de dividirem as telas, de fazerem, porque isso traz, né, da onde saiu a referência para as pessoas. Muita gente pode ter curiosidade de assistir, de procurar saber. Eu Sim. acho e a Luísa, minha amiga, colocou uma coisa que é maravilhosa, que bota no mesmo isso aí é a minha bandeira, né, bota no mesmo patamar, é Encoraçado, Potequinho, Os Intocáveis e Três Graças. Caralho, é Sim, isso, sabe. exato, exato, exato. Como essa cena antológica do penúltimo capítulo, essa sequência antológica. O da Arminda com o caminhão, aquele dinheiro no vendaval, né, que é uma Que a gente referência a outra novela, né, Janete. a Janete, a própria Lucélia, gente, eu assistindo isso, eu pensei assim, ele, né, ele e o Aguinaldo, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso, ele fez isso, ela pá, passa por cima da Lucélia. E aí vem o Beijo no Asfalto, né, que Tem o é ela beijo no ali. asfalto e primeiro, antes do beijo do asfalto, a referência total a Pecado Capital, que é o Carlão morto e o dinheiro voando, né. É Eh, verdade, amigo. isso é pecado capital total, né, com a diferença que ela estava com a arma e não com a pasta. E depois o beijo no asfalto, né, que referência maravilhosa. E Sassaricando, não sei se as pessoas vão lembrar que no último capítulo de Sassaricando tá todo mundo no cortiço, o Boris tá passando de jatinho em cima do cortiço, o avião explode e caem as joias no cortiço.
Então fica Mas isso é todo mundo com muito joias. Absolute novela, né, amigo? Se a gente for ficar Total. aqui, a gente vai passar 1 hora desse episódio falando das referências, porque eu tenho Sim. várias, porque é Fera Ferida, Quando Chove o Ouro, Sim, do total. Flamel, Total, né, a gente total. tem 1 milhão de dinheiro sendo eu acho que é isso, todo autor quando chega no final da novela tem um dinheiro, esse ouro, essas joias, esse não Isso é sei o quê, não tem um destino. clássico. O que vamos fazer com ele? Voa, voa. E, o astro, né, também, a mesma coisa. Gente, isso é clássico. Eu fico pensando que é o que eu sempre bato na tecla, não precisa inventar a roda, tá tudo aí, é o que o Maneco falava. Todas as histórias já Histórias foram já foram contadas, contadas. é só a maneira com que você conta. E tem um crítico que eu sugeriria para as pessoas seguirem, que é o Marcos, eu sempre esqueço o nome dele, mas eu acho que é Marcos. É isso, Marcos Pita, que tem um perfil chamado Pita Play, Pita com 2 T's. Que ele fez análises lindas sobre Três Graças. E uma coisa que ele falou, eu não sei se foi ele ou foi um outro crítico que eu li, sobre como que todo mundo diz: a telenovela acabou, agora a novela vive em função de corte de TikTok, o TikTok é que pauta a novela, e esse crítico, não sei se foi o Marcos ou se foi outro que eu li, falou que foi o Três Graças, ela mostrou que a novela ainda pode pautar as redes sociais, porque aí foi o TikTok, o Instagram que começou a beber da fonte da novela. Então Sim, amigo. Gente, não tem nada a ver o que eu vou falar, mas eu achei curioso o tema do Met Gala ser arte, e as pessoas iam entrando vestidas no Met Gala e eu falava: "Gente, as 3 graças, as Três as Graças. 3 graças". A gente criou a novela virou uma grande referência para outras coisas que não tem nada a ver. Sim, é isso, é isso. A semiótica é onde a semiótica trabalha, é onde a semiótica da telenovela trabalha. E para isso acontecer, você só consegue que isso aconteça se você tem gente que gosta de fazer novela, que sabe fazer novela. Então, assim, é uma linguagem específica, é um gênero específico, não é se você é E diretor eu de acho cinema e que é, sabe o que, amigo? Um caminho, sabe? Porque foi entendido, tá dado, tá posto que a nostalgia é uhum, um insumo muito valioso na teledramaturgia, na telenovela hoje em dia. E eu acho que Três Graças mostra que o caminho pra gente se aproveitar da nostalgia não só é um remake. aham, O sim. caminho é você trazer o novo com esse sabor, né, de nostalgia. É o carro que chama Nazaré, a cena que eu até inclusive me aproximo da Gerluce nesse ponto que ele fala, o Paulinho, que "da onde que ele tirou esse nome?" Ela: "Ué, da novela". Gente, sabe, é isso, é você trazer a memória nesses lugares. Sim, sim, é da novela e é uma coisa também que não é só de nostalgia, é uma coisa que está imbuída na sociedade brasileira. Porque quando a gente fala, vai fazer a pesquisa de quantas crianças que se chamam Maia nasceram quando passou o Caminho das Índias, isso é Brasil. Então, assim, alguém colocar o nome da caminhonete de Nazaré por causa da novela, não é só uma questão de na Gente, de eu tinha uma mala que nostalgia. chamava Tieta, Claro, gente, mas é isso, a gen então, assim, a novela ela sempre pautou a o nossa Brasil. sociedade, o Brasil, e não é só uma questão de: "Ai, porque é nostálgico", não, é porque isso é da nossa essência, isso é Cultura. puro suco de Brasil. Então, assim, a própria Chacrinha, né, a comunidade se chama Chacrinha, por É muito favor, bom. né, por favor. Chacrinha como bagunça e Chacrinha porque é o Chacrinha, né, assim, que é o maior comunicador Que desse era uma país. grande bagunça e Era isso, exatamente, esse caos, né, então acho que a novela entregou, muito bem isso. Então para mim foi absolute novelão, sem dúvida alguma. também achei. Agora outro ponto que eu queria tocar, que eu quero no início, quando a Viviane Araújo ia entrar na novela e que foi anunciado isso, que ela ia ser Pardo Belo. Eu fiquei muito curiosa, porque o brasileiro tem isso, a gente vai pela fofoca, a gente Aham, quer o bafo, né. E aí, sim. enfim, aí ela entrou e tudo foi acontecendo, e muitas vezes eu me peguei querendo ver as cenas do Misael com ela, pra ver esse encontro, pra ver e aí eu acho que a novela fez uma coisa muito louca, que foi essa não sei nem amalgamou a ficção com a realidade. Uhum. A gente não estava assistindo a novela querendo ver os personagens, aquilo era o de menos. A gente estava eu não sei vocês que estão me assistindo, mas eu estava querendo ver a Viviane e o Belo.
Só que isso foi caminhando, quando chegou no ponto que o beijo, que o encontro dele sexual se fazia necessário, já começou a me bater num lugar errado. Começou a me bater num lugar errado da performance, assim, do de telespectadora mesmo, de até onde a ficção precisa ir, forçar as pessoas, sabe a coisa do reality show tortura não é entretenimento? Eu fiquei Uhum. me questionando até onde essas pessoas que tiveram uma história, que com certeza tem coisas aí dentro mal resolvi. Pô, que a Viviane passou. E aí eu comecei a me dar um negócio meio estranho, assim, meio ruim, tipo: "Cara, eu não quero ver isso não, tá demais". E aí ontem eles fizeram uma cena no último capítulo que, amigo, foi muito ruim de ver. Eu fiquei com um negócio embrulhado, assim, do tipo: "Cara, eu, Samita, atriz, não sei qual é o dinheiro que pagaria pra eu fazer um trem desse, um negócio desse, assim, é muita terapia, tá muito bem resolvido pra você remexer nessa lama e fazer essa cena", porque nunca foi pra mim, nunca foi sobre Misael e eu até esqueço o nome da personagem, porque não veio na minha cabeça. Foi sempre sobre Bela e Viviane, tanto é que eu vi depois, com muita surpresa, uma entrevista da Viviane para o Léo Dias, falando que o Belo estava usando imagens do beijo deles na novela, no telão dos shows que ele estava fazendo, e a Viviane teve que pedir para tirar. O Aham. quão errado é isso, e o quão errado eu acho que é a gente ficar alimentando isso, assim, sabe, do tipo, batendo palma pra maluco. Eu não sei, eu fico com conflito interno, assim, pô, eu queria muito ver, foi legal ver, o dia do beijo eu falei: "Caralho, eles beijaram mesmo, eles estão fazendo cena na cama", depois eu fiquei com um retrogosto, assim, um doce amargo do tipo: "Cara, deixa as pessoas, sabe, por que que vamos obrigar as pessoas o ex-casal a ficar fazendo essa merda?" É por audiência? O que que é? Eu não fiquei com esses questionamentos aí da gente como sociedade, É. amigo. É interessante, né, isso, especialmente depois de um BBB tão maluco que foi esse BBB, né, em que a realidade ultrapassou, todos os limites, né. A gente teve um BBB muito histórico, né, que foi aquela a coisa deles chegarem na final e no dia que a Ana Paula chega na final, o pai morre e o Oscar Schmidt, irmão do Tadeu, também morre. E aí as pessoas falando: "Estamos vendo o show de Truman ao vivo na TV". E as pessoas questionando, né, até que ponto a Ana Paula tinha que continuar no programa, até que ponto o Tadeu tinha que ir trabalhar de luto. E aí entra a minha defesa da telenovela de como que a telenovela, ela tem a capacidade de captar esse movimento, que é um movimento, porque desde que o BBB, nasce, uma das maiores críticas é você transformar o privado em público. Um experimento social, mas é um experimento social que você transforma o que é privado em coisa pública, e isso é uma questão, né, isso é um problema, e a gente está vendo isso hoje aqui, né, quando o privado está o tempo todo transformado em público. Acho que a novela, o gênero telenovela, ela sempre teve essa capacidade de pegar essas coisas e transformar isso num suco de laranja, sabe, de espremer esse sumo. O Arthur da Távola, que foi um crítico super importante, eu já falei isso Uhum. várias vezes, mas ele foi um crítico muito importante de teledramaturgia, ele falava uma coisa muito legal, de um livro é um livro que ele publicou. Ele fala que, o grande fenômeno da televisão brasileira é que o telejornal, ele é trabalhado como ficção e a telenovela é trabalhada como realidade. É uma mudança de chave. O telejornal, ele ficcionaliza a vida real e a telenovela realiza, né, transforma em realidade a ficção. Então isso para mim é muito do gênero telenovela e a história da Viviane e do Belo para mim é só uma forma da telenovela ler esse momento em que nós vivemos e entregar na sua obra. Então, assim, isso também é antológico. Um dia, daqui a Isso 30 também anos, sim. Sim, alguém vai dizer assim: "Gente, um casal, fez terapia em cena". E foi uma terapia em cena, foi um ajuste de contas em cena. A cena final, inclusive, a cena quando final sobretudo, mas, existe um contato físico ali, existe você sim, claro, eu entendo o lugar, sabe quando mas você fica, assim, se retorcendo? eu entendo o que você diz, inclusive com um ponto de vista de atriz. Eu digo no ponto de vista da dramaturgia, assim, que A é senhora muito sádica,
não vai te afetar, porque você tem um certo prazerzinho. Meu prazer pela obra, entendeu? Vale tudo pela Eu obra. acho genial, eu reconheço que é genial. Vamos entregar, isso aqui mexe com o Brasil há 20 anos, né, mobiliza as Aham, pessoas há 20 aham. anos. Vamos entregar isso aqui, nota 10. Mas, cara, psicológica. Eu fico pensando quando a Viviane recebeu o convite. Eu fico pensando como é que foi esse convite, como é que E a minha curiosidade é por que que a senhora aceitou? por causa disso, Eu não porque acho que ela seja só não, dinheiro. por causa não é dinheiro só não, eu acho que primeiro é uma coisa profissional, porque é o ápice de você ser reconhecida como atriz, é você tá ali contracenando com um cara que fudeu a sua vida emocional, mas ao mesmo tempo de mostrar para o público: "Meus amores, Nada me abala. eu sou Viviane Araújo, eu sou loira, eu sou maravilhosa, eu sou É. quase uma Suzana Vieira", entendeu? Então assim Amigo, acho que tá aí, assim, mas eu queria deixar esse registro, eu estava desde ontem com vontade de falar isso. Incrivelmente já se passou muito tempo e a gente tem que falar do último capítulo em si, porque eu já quando começa, amor, vai embora. Eu gostei muito do último capítulo, eu achei que pô, quando terminou o penúltimo capítulo, eu pensei assim: "Só vai faltar o casamento da Gerluce e o sequestro", porque já é praxe, a gente sabe que vai ter um sequestro em algum momento no sim, último sim. capítulo, que, né, é o casamento, a criança e o sequestro. Mas teve muita coisa que a mais do que isso, né, que surpreendeu. E aí pegando a minha linha de raciocínio de que pegaram o caminho das referências e foram esgarçando, eu chego no final da última cena, que você já citou, da última cena do último capítulo, eu acho que já é pra mim já eles se passaram, assim, achei achei ótimo a Arminda num devaneio se jogar da escada, e a troca era isso que vocês queriam. Já começou a me incomodar um pouco, porque praticamente tudo que quebra a quarta parede me distancia da obra, e aí é uma briga eterna. Desde Brecht eu já não, isso aí eu quero ficar aqui Uhum. no eu não quero cortar a minha ilusão, o meu pacto ficcional. Então quebrou a quarta parede, eu levei um sustinho, falei: "Não, mas valeu". Aí depois ela falou o nome do Luiz Henrique Rios, amigo. Ali acabou. Ali pra mim a novela acabou, o capítulo acabou ali, eu falei: "Eu não tô vendo mais a novela, eu tô vendo a Grazi agradecer o diretor". E aí falaram pra mim: "Não, porque é uma referência do cinema". E aí você pode falar melhor do que eu. Não quero saber se é uma não justifica pra mim se é uma referência do cinema, isso aqui não é eu não tô vendo filme, eu tô vendo novela, entendeu? "Ai, eu tô pronta para o close Luiz Henrique Rios", já saí de dentro da história. E aí pra terminar o meu baile, tô fazendo igual o baile do Gil, né, 3 coisas. Não termina a porra da novela aberta não, pô. Acabou, é começo, meio e fim, não vão fazer continuação de novela não, essa porra não é série, não é série essa merda. Enfim, tô revoltada. Acabei Bom, meu vamos baile. lá. Vou desmontar do último pro primeiro. É, porque eu já amo quando vem essas referências, eu amo, porque isso pra mim também é a essência de telenovela e não só por isso. Eu tenho um prazer meio, como é que eu vou te falar? Um prazer meio filé mignon para o público, sabe, assim: "Tá vendo, olha, tô te entregando aqui um filezinho mignon, cata quem quiser". Eu gosto muito quando não especificamente quando quebra a quarta parede, a gente quebrava a quarta parede desde Armação Ilimitada 1985, já Que quebrava a não era quarta. novela. Não Vamos era combinar. novela, era série, tudo bem. Mas assim, Que Rei Não, Sou eu Eu tinha admito que quebra esse de é um quarta problema parede. meu, o problema é É, meu e entendeu, tudo bem. bom. Eu gostava, Andréia Beltrão tinha isso no Lugar ao Sol, que tinha uma coisa dela olhar pra câmera, sabe. Sim, sim, Mas era sim. muito insinuado. Ela não dava piscadinha pra câmera, ela não falava com a câmera, era um É, negócio ela de era um jogo de cumplicidade aqui com a gente. sim. Mas quando é muito escancarado, eu, Samita, eu fico descolada da É, história. Que Rei Sou Eu tinha também muita coisa de quebra de quarta parede, que o Jorge Fernando brincava com a coisa do espelho, né, assim, e tinha muita quebra de quarta parede em Que Rei Sou Eu também. Mas assim, eu acho que essa cena final aliás tem um outro detalhe também, vamos lá. Essa cena nessa sequência final da Arminda pra finalizar a história da Arminda, foi também, de certa forma, já que a novela toda foi um fanservice, ela de certa forma foi também um fanservice da própria novela. Do próprio público, que ele já sabia que no Twitter a galera ia: "E quê? Como já fizeram. Por que que a Arminda não tá presa? Por que que ela tá na casa
do ex-marido, do Rogério, né, então assim, eles já sabiam, porque no final de novela todo mundo critica ou fala bem. Critica. E bom, quando ela cai da escada, né, quando ela se joga da escada, eu falei assim: "Ih, cacete, se matou, né, assim, a escada que é a coisa da Nazaré, da primeira morte da Arminda", e aí ela olha pra câmera e fala: "Era isso que vocês queriam, né?". Esse cara, ai, aí eu já imaginei, vai voltar, ela tá só brincando, na hora que volta eu falei: "Ai, é isso". E aí quando ela desce a escada e ela fala: "Estou pronta para o meu close, Luiz Henrique Rios", que é Crepúsculo dos Deuses, que aliás tem um outro detalhe em Crepúsculo dos Deuses. Esse Demille foi casado com Gloria Swanson, que é a atriz que faz a Norma Desmond em Crepúsculo dos Deuses. Isso, esse é o diretor. O Cecil DeMille, ele era um grande diretor de cinema mudo, Gloria Swanson, uma grande atriz de cinema mudo, e eles interpretaram juntos o filme chamado Crepúsculo dos Deuses, em que a Gloria Swanson interpretava uma atriz já envelhecida que fez muito sucesso no cinema mudo e que não tinha mais sucesso. O Hum, DeMille fazia papel de mordomo e motorista dela no filme. Eles já tinham sido casados, os atores, e no hum. filme estavam juntos trabalhando. Então, quando termina o filme, ela descendo as escadas para ser presa, e ela vira para o ex-marido na vida real, mas que também tinha sido diretor de filme e fala: "Estou pronta para o meu close-up", no filme, é também uma quebra de quarta parede para o público daquela época que conhecia a história de Gloria Swanson. Que é a Então coisa da Viviane com Bela, entendi. Mas no exatamente. E filme ela não aí fala o nome do diretor do filme, fala? fala, Do diretor fala, do filme? claro. Ah, gente. Não, do diretor do filme não, ela fala o nome do Personagem. Demille. É, do personagem, "Estou É, pronta para o meu". amigo, entendeu? Qual o sentido Mas dela nomear a minha amiga Raquel, vai se ah, reconhecer agora, ela mandou no grupo na hora, ela falou: "Estou pronta para o meu close", o quê? Quase ninguém sabe quem é, desculpa, Luiz, ninguém sabe quem é o Luiz Henrique Rios, é, não, entendeu? eu entendo, eu entendo. Eu entendo isso, mas é o lugar de você colocar também a novela num outro lugar, sabe, assim, de você trazer sabe aquela coisa de final de novela em que o Denis Carvalho aparecia no final, o Sei, Aguinaldo amigo, o apareceu na Aguinaldo apareceu, os formatura, né, Silvas os 3, né, os 3 apareceram. apareceram. Então foi uma espécie também de: "Vamos aqui celebrar todo mundo". Eu gostei, assim, é claro que eu conheço o Luiz Henrique, eu sei que ele é o diretor da novela. Depois do que foi a direção de Vale Tudo, acho que a gente dizer muito bem o nome do Luiz Henrique Rios é assim, vamos Não, é, enaltecer esse homem. eu tô sendo conservadora aqui, eu assumo o Eu meu acho, papel, eu eu tô sendo acho. conservadora aqui, porque, a gente lembra que tem um dizer no teatro que você tem que projetar. Eu tô fazendo uma analogia muito Ah, longe tá. aqui. A gente tem que projetar a voz, porque a senhorinha que tá na última fila, ela tem que ouvir e entender o que a gente tá falando. E Aham. aí eu te pergunto, a senhorinha que tá lá no biribiri do interior do não sei das quantas, ela vai entender essa cena? Ela não vai. Mas eu não sei se tem que entender tudo não. Eu acho assim, eu acho que assim, ela falou um nome, Luiz Henrique Rios, que nem deu pra entender muito bem. A Grazi ali naquela hora, ela podia ter Quem ter que é esse fulano? não, nem foi isso não, ela faltou ali uma dicçãozinha. Mas eu acho que nem tudo tem que ser entendido. "Ah, quem é Luiz Henrique Rios?". Assim, a gente tá aqui discutindo isso. Ou seja, não é uma coisa que foi gratuita. Tanto que a gente está aqui discutindo. Eu acho que tem um pouco de conservadorismo. A novela, eu acho que a novela em si, ela é muito conservadora, a Três Graças. Ela segue muito bem uma cartilhazinha. Mas esses joguinhos, essas brincadeiras, ela também traz a novela para um outro lugar. Ela quebra a quarta parede a partir do momento que ela cai. Ela Sim, quebra de novo a quarta parede ali. E mas aí ali não é é assim, antes ela deu uma marretada na quarta parede, essa sim. ela jogou um wrecking ball na Ah, quarta total, parede. total, total. Eu não me incomodei não, eu gostei, eu achei divertido. Mais do que gostar, eu achei Não. falei assim: "Ai, divertido". E aí, o que que acontece? A abertura entra. A música da Lembra? abertura? Não, A aí tem abertura a entra. não, A aber eu fiquei muito revoltada, amigo, na hora eu a falei: abertura entra, porque, assim, ela fala: "Estou pronta para o meu close-up Luiz Henrique Rios", e vem o close-up e entra a abertura. "Hum, Um frame de 2 segundos da abertura. E aí, pum, corta a entrada deles a é novela termina verdade, 2 vezes. é ver gente, eu vou ver de novo, que loucura".
Porque, ó, eu acho que foi o tempo que eu me revoltei, assim, que eu Deve ser, deve porque ter foi sido muito isso, foi o rápido. tempo que eu fui no grupo e coloquei num caps lock, assim: "O que é isso que estão fazendo? Pô, ela falou o nome do diretor". Ela falou o nome do diretor. E tem uma história, vou contar essa história que eu sei. Mas enfim, vamos lá. Esse quase jequiti, né, que aparece, assim, porque foi isso que aconteceu, foi um jequiti da Uma abertura, piscada. uma piscada com a música, inclusive, para o público. Acabou a novela. E aí, pum! Não, não acabou. Volta a novela, e Hum. aí tem o roubo. Vamos lembrar do final de Fina Estampa. Ah, amigo, aí eu já tinha largado a mão, não vi, desculpa, hein, O gente. final de Fina Estampa também é um final aberto. Bom, isso já me dá esperança que Fina Fina Estampa não voltou. Não voltou, não, não vai ter Três Graças de novo. Aliás, o Amigo, não duvido de Aguinaldo. nada, tá vindo Avenida Brasil 2 aí, o povo tá Não, enlouquecido. gente, mas, isso pra mim é péssimo. Mas, assim, eu acho que também é uma brincadeira do Aguinaldo. Vamos lembrar que Aguinaldo, soterrou Santana do Agreste pra não ter continuação. E acho que também é uma brincadeira que o Aguinaldo, porque o Aguinaldo, ele, né, bom, Aguinaldo como titular. Eles brincaram muito com essas linguagens, com essas coisas das novelas, né. Uhum. Ele, acho que em algum momento, se não me falha a memória, ele deu uma sacaneada em Vale Tudo. Aliás, a morte, né, da segunda vítima, da Arminda, é Foi Vale a morte Tudo. da Odete, é. A morte da Odete, inclusive o grito, né, da Odete, a gente escuta: "Ah!", né, assim, na novela. Foi uma sacaneada dele pra mostrar, assim: "Quer fazer remake? Vou mostrar como que se faz remake". Também achei. Até Eh porque tem esse paralelo, a mocinha da Sophie, Charlotte, faz o que eu li isso em algum lugar, eu tô esquecendo o crédito pra dar, mas ela faz o que a Maria de Fátima deveria fazer, que é esse questionamento entre o certo e errado, e fazer a exato. gente torcer pra ela, mesmo ela tendo feito uma coisa muito errada. Exato. O Aguinaldo, ele trouxe para a novela o questionamento que a gente devia ter feito com Vale Tudo 2025, que era: "Vale a pena ser honesto no Brasil?". E ela fala isso no discurso dela, por que Fala. que pobre, né, tem sempre que, mais ou menos assim, por que pobre tem sempre que se ferrar. Então, assim, o que eu fiz não foi roubo, foi expropriação, porque eu fiz por justiça. E ela sustenta até o final, é Ela maravilhosa, a sustentou ao Sophie final, maravilhosa. justiça, não, maravilhosa, justiça social, acho que é isso. Então eu gosto muito do final, eu gosto muito do Não, final. gente, até essa última cena eu também gosto muito, quero deixar registrado, eu me Não, eu tô falando emocionei. dessa cena, eu tô Ah, pelo falando amor de Deus, amigo, não é possível. eu tô falando desse Não é final. possível que eu seja a única pessoa que não tenha gostado. Eu até pedi o pessoal no canal do Instagram, todo mundo falou que gostou. Mentira, uma pessoa, a Emery Thaís, falou: "Não gostei do gancho, mas achei a cara da Arminda". Carinha do Aguinaldo, Virgílio e Zé fazerem continuação de Três Graças. O Fábio Não, falou: "Gostei, achei que saiu do lugar comum e ao mesmo tempo foi Absolute novela". Aonde que foi Absolute novela? Que novela não tem continuação, novela termina fechada, ô Fábio. não Eu, hein. termina, gente, não termina fechada, tá louca? Vou te falar várias novelas que não terminam fechadas. A Próxima Vítima não termina fechada. Ah. A própria Fina Estampa não termina fechada. Vou te dar Ai, gente, não sei vários se é porque eu tô exemplos. com medo dessas temporadas. Talvez Ai, seja isso, não, mas ai, mas eu não sabe. acho que seja o caso. Eu acho que é também um jogo de linguagem, é uma metalinguagem também com o cinema. É, Eu acho que o pode ser. final dessa novela, aliás, não o final, a novela inteira entregou muito de referências de cinema. O cinema, ele também é muito comum que ele entregue, mesmo que o filme não tenha continuação, a coisa do final aberto. Vamos lembrar da Isso. Indomada também, né. É, A Indomada aparece o rosto da altiva falando: "I will come back". sem corpo, né. É, mas é isso, a última frase é muito colocou um letreiro, né, vai começar tudo de novo, e eu só assim: Mas, "Não, não". fim. Mas o fim, ainda Mas bem. aparece fim, diferente de Terra Nostra, né. Essa história ainda não acabou. Olha, com todo respeito, Bené, mas assim, é isso que eu falo, eu queria saber qual foi a continuação de novela que realmente deu certo. Não respondam Eta Mundo Melhor, porque não vale. Qual foi? O negócio da Esperança deu errado, que era pra ser Terra Deu Nostra muito 2, deu errado, errado. deu muito errado. Eh, Enfim, a gente espera que a Avenida Brasil 2 não seja uma grande bomba. Amigo, Mas eu não sei, tô olha, sendo tudo bem, me chamem de sorry, conservadora. sorry, Eta Mundo Melhor deu certo. Não vou falar nada, porque eu não posso, porque eu não assisti. Eh, Não, Dito mas isso, não vem acho que vai ter aí, continuação, não quem vai ter. ama cuida. Quem ama cuida, que já entregou tudo no teaser. Também pra mim eu acho que, né, eu tô torcendo pra ser um absolute novelão também, e acho que tá entregando tudo no teaser. É uma história
instigante, também com muitas referências, porque a morte, né, a cena da morte do personagem do Fagundes é o astro, né, então, A gente tinha comentado em off, né, a gente estava durante a semana, eu com muita saudade do Jean, a gente comentando algumas coisas, eu falando das minhas aflições com essa nova faixa das 9, e eu acho muito esperto, muito sagaz ter começar com quem matou, né, uma coisa que mobiliza muito as pessoas, de fato. Gosto sim. muito da Cláudia Souto, estou torcendo para que tenha muito dela nessa novela e que me permita comentar pra vocês. E quero deixar antes que você termine, amigo, desculpa, não sei se eu te Não sei, eu ia falar só mais uma coisa, fala. assim, com relação à quebra de quarta parede. Não só a quebra de quarta parede, mas essa coisa da mistura da vida real com a ficção. O Silvio de Abreu fez muito isso em Sassaricando, com as atrizes, né, com a Irene, a Eva e a Tônia. E eu tenho uma história, assim, bem antiga. A Grazi, quando começa a fazer novela, ela foi por muito tempo sexualizada. Eles Foi. queriam, né, muito sexualizada. E eu sei de uma história que a Grazi, muito angustiada, procura o Luiz Henrique Rios, naquela época. O Luiz Henrique Rios sempre foi um diretor muito respeitado, porque é um diretor que não tem histórico de assédio sexual, de assédio moral, ele é um operário da televisão, ele é de fato um homem muito sério. Eu conheço ele, É, ele é muito ele é muito maneiro. sério. E ela procurou o Luiz Henrique Rios pedindo ajuda: "Luiz, eu preciso de ajuda, eu não quero ser essa atriz". Então eu acho que, assim, que quando eu vejo a Grazi fazendo a Arminda numa novela dirigida pelo Luiz Henrique, eu fiquei muito feliz, porque eu me lembrei dessa história, e quando termina ela: "Estou pronta para o meu close-up", Luiz Luiz Henrique Henrique Rios. Rios, me levou imediatamente a isso, assim, de como que a ficção de fato supera a realidade, ou de como a realidade supera a ficção. Pra mim, me levou imediatamente a esse lugar de a novela é dessa mulher, é dessa atriz, essa atriz agora ela tá coroada de fato, ninguém vai poder falar agora que a Grazi não é uma atriz E de olha que ela já verdade, fez uma Verdades Secretas, né, que já fez foi ali Verdades uma Secretas grande e tal. virada. Mas agora não há como dizer que foi um golpe de sorte. E aí quando ela termina falando a última fala dela: "Estou pronta para o meu close, Luiz Henrique Rios", eu fiquei todo arrepiado, porque me lembrei dessa história, e eu acho que foi um presente, sabe, para essa atriz e para o diretor, que é um diretor que já está há tantos anos na Globo, e que não tinha ainda uma novela à altura do trabalho dele. Então, eu acho que ali foi uma quebra de quarta parede que nem todo mundo precisa entender, mas que tá ali, É, sabe, amigo, tá ficou meio sem pé colocado. na cabeça mas Ah, assim, ficou, mas é novela, né, entendedores entenderão. como diz Glória Pérez, né, "preciso Vamos voar". voar. Gente, vamos terminar, a gente tá passando do horário, já hoje tá cheio dos compromissos inclusive, mas eu queria deixar aberto aqui, já que, né, vamos encerrar em aberto, para Sim. vocês opinarem. Eu queria muito ouvir, do público se eles querem que a gente faça um episódio falando desse filme da viagem aí, que tá todo mundo a cara do João. Quem pediu isso, gente? Ninguém pediu, Ah, bom, ainda bem. mas é um assunto, as pessoas estão super comentando aí. Mas ele vai estrear ainda, né, ainda estão gravando, vai demorar ainda, a gente tem tempo pra poder digerir, né. O Jean tá com muita má vontade. Ai, Gente, gente, pra eu quê? acho que tantos filmes inspiraram novelas, eu acho que a novela pode inspirar um filme, Mas pra assim. mim é a mesma coisa de você fazer um remake de um grande sucesso, gente. Assim, como é que eu vou pensar em Diná que não seja Cristiano Torlone? Amigo, mas já era um remake aí, né. Não, sim, mas um remake dos anos 70, que não tinha nem Então, a perto pessoinha do que que viveu é. nos anos 70 também ficou indignada. Como? A Não, Diná mas da Eva Vilma. gente, mas era uma novela, assim, a Viagem já passou 75 vezes, a Globo vai fazer 70 anos, vai reprisar a Viagem de novo. Agora, assim, além disso, por que me colocaram a Carolina Dickman vestida de corpo? Sabe o que que eu fico pensando? Se a Diná vai ser CEO da Netflix, porque ela tinha uma loca. Gente, pelo amor de Deus, eu olhei pra Carolina Dickmann com uma túnica branca, eu falei: "Meu Deus, Eu ela não tá entendi vestida aquela de roupa, mas diz que tem corpo". uma referência, não sei se não é referência oficial, tá, mas diz que tem uma referência da Beyoncé no clipe da Michelle, que ela tá com uma roupa assim, não entendi também não, mas aí a gente já tá aqui há 5 Micheque? minutos falando Não, depois eu não te dá, gente, mando. não dá, Falem se não dá. vocês querem comentar esse filme,
Sobre a próxima faixa das 9, estou ainda deliberando, porque isso aqui não é a democracia. Saibam que quem decide que se faz o programa sou eu não sei. Vamos assistir a primeira quinzena aí pra ver se vai dar, se eu vou ter estômago pra gente comentar aqui ou não, que haja engove. É, Samita, eu acho que é o seguinte, você tem que pensar que a partir de segunda-feira vai começar tudo de novo. E se você gosta do seu público, quem ama cuida, então você tem que fazer episódios sobre a novela. Eu aqui com meu trabalho de cuidado não remunerado, agora em dobro, né, porque já tem a Ah! criança, agora ainda tem essa novela. Ai não, Ai, meu gente, a Deus, essa noveleira. gente, desculpa, essa última fala foi uma piada bem nível Família do Porteiro, tá? Amigo, obrigada. Você tá muito gato. Voltou aí da Europa como? Viço, a pele, o negócio, um bafo. Tava com saudades, viu? Também estava, meu amor, também estava. Muito obrigada, gente. Um beijo, até o próximo episódio. Beijo. Beijo.